Mas eu quero convidar você para a gente ler o texto bíblico numa conversão. Nós não sabemos, não temos como datá-la. A conversão foi registrada em Atos, no capítulo 9. Capítulo 9, versículos 1 a 9. A Bíblia assim diz, Atos, capítulo 9, versículo 1 a 9. Olha, aqui no nosso chat, muita gente disse aqui, a maioria, todo mundo disse que se lembra, mas a maioria absoluta está dizendo o seguinte, foi num domingo. Alguns colocaram a data aqui no chat. A irmã Edileuza tentou brincar comigo, dizendo, não é da minha época essa música, pastor. Tá tudo bem, irmã Edileuza, tudo bem, eu já entendi. Muita gente dizendo que foi no domingo. Mas como é bom a gente ter essa experiência com Jesus, não muda a nossa história? Aqui há uma experiência de conversão. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vindo do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, e abrindo os olhos não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco, e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Meus irmãos, nós acabamos de ler um relato lindo da mudança de vida da história do apóstolo Paulo. Talvez seja o relato mais famoso da história, o mais conhecido como relato de um encontro, de uma mudança, de um diálogo direto com Jesus. Nós temos bem definido aqui o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E a gente pode, irmãos, aprender alguns destaques a partir desse texto. E eu quero te convidar para fazermos a seguinte caminhada sobre esse texto. Eu vou fazendo aplicações ao mesmo tempo que comento e compartilho esse texto com você. A primeira frase que quero destacar para nós é que Paulo trazia na memória a experiência de Estevão. Paulo ficou com isso na mente. Que experiência foi essa acontecida com Estevão? Acontecida com esse diácono? É muito interessante que o início desse capítulo 9 vai mostrar para a gente dizendo o seguinte, Paulo ou Saulo, aqui eu já vou usar o nome Paulo, porque a gente tem uma identificação mais rápida, mais fácil, a gente assimila melhor. Paulo, então, quando o capítulo começa dizendo que ele ainda respirava as ameaças e mortes aos cristãos, aos chamados, segundo o registro bíblico, aqueles do caminho. Por que do caminho? Porque seguiam a Jesus pelo caminho, e eram assim conhecidos, os seguidores de Cristo, aqueles que seguiam a doutrina, o ensino, a mensagem de Jesus. E Paulo ainda respirava isso. Só que um pouquinho antes, nós vamos ver que ele viveu uma experiência linda, fascinante no capítulo 7. Ele viu o apedrejamento, a morte, o martírio de Estevão. Ele estava lá. Paulo, a Bíblia vai registrar que os soldados, eles colocavam as suas roupas, os seus utensílios mais pesados em Paulo. Paulo, como se tivesse sido um guarda-roupa naquela situação. Eles entregavam os pertences. E o apedrejamento. E Estevão estava ali, caminhando à morte. Mas a Bíblia diz que eles viram algo diferente na face de Estevão. Mas Estevão também pôde ver os céus abertos. Paulo não esqueceu desse momento. A Bíblia não erra nos seus detalhes.
A Bíblia vai dizer que ele ainda respirava esses assuntos. Ele ainda respirava ameaças e mortes. E ele viu uma delas acontecer diante dele. Algo a respeito de Estevão, irmãos, possivelmente ainda estava vivo na mente, no coração de Paulo. Algo não podia se apagar. O testemunho daquele martírio possivelmente estava muito firme na mente dele, a tal ponto que um capítulo começa dizendo que ele ainda respirava esse assunto. A morte daqueles que honraram o nome de Jesus. Talvez Paulo poderia até se perguntar: nossa, um homem tão bom, como que ele pôde ter o final desse jeito? Segunda frase que quero compartilhar com vocês. Paulo tentou, irmão, justificar suas ações, reafirmando o seu compromisso com a causa da perseguição. Paulo, para tentar silenciar a sua dúvida, ele correu lançando-se ainda mais a ser cruel, violento com o servo de Jesus. A primeira ação de Paulo foi perseguir os cristãos de Jerusalém. Só piorava o quadro dele, porque quanto mais ele buscava fazer as maldades contra os servos de Deus, quanto mais ele desejava portar-se como um guardião daquilo que justiça, mais estava sendo ele pressionado pela beleza do Evangelho, cercado pelo amor de Deus. Quanto mais ele queria destruir o caminho de Deus, mais Paulo estava sendo empurrado para esse caminho. Pensava ele que iria destruir, não sabia ele que os planos do mal é que estavam sendo destruídos. É interessante que esse fantasma da morte de Estevão circulava a mente dele. Tudo aquilo que ele viu, que aconteceu, que ele experimentou, estava na cabeça dele. E quanto mais ele se lembrava disso tudo, mais ele queria colocar a vida dele na causa da perseguição. O que pudesse fazer para perseguir um servo de Deus, o apóstolo estava disposto a fazer antes da sua conversão, antes da sua experiência, antes de ter uma entrega, de ouvir a voz de Jesus. Terceira afirmação que quero fazer com você. Paulo soube, irmãos, que alguns cristãos haviam escapado para Damasco e foi atrás deles, mas algo aconteceu. Houve a dele a Cristo através do diálogo que foi esclarecedor. Paulo ouviu a seguinte pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? E a resposta veio: eu sou Jesus a quem persegues. Paulo estava afundando-se cada vez mais na perseguição, irmãos. Paulo estava tentando agir de forma violenta. Paulo estava até puxando para ele uma fúria redobrada. E o que ele fez? Ele foi ao Sinédrio. Paulo foi pedir uma carta de autorização para também perseguir e prender cristãos em Damasco. Olha que situação. Ele estava obcecado por essa causa. Ele estava tentando fazer isso contra os servos de Deus. E o Sinédrio, emitindo essa carta para ele, teria vigência de perseguição em qualquer lugar onde houvesse um judeu. Ele podia fazer isso. Então ele podia ir para Damasco, sim, para perseguir. E é o foco dele, a intenção do coração dele. E aí Paulo, sabendo então de que eles foram para Damasco, eu vou atrás desses que estão neste lugar. Saiu de Jerusalém, foi para Damasco, e não foi pouca coisa não. Uma distância aproximada de 230 quilômetros. Era muita vontade de perseguir, sem carro, sem os recursos que temos hoje, caminhada a pé, imagina quanto tempo se fosse o caso. E mais difícil ainda, porque a perseguição aos cristãos era algo que lembrava a eles, eles tinham raiva, eles tinham Jesus, esse povo que segue a Jesus. E agora Paulo, que vai para Damasco, sai de Jerusalém, o caminho atravessava pela Galileia, atravessa a Galileia para lá chegar. Mas, irmãos, atravessar a Galileia é ter mais ainda lembrança de Jesus. Quanto mais tentava destruir o caminho, mais o caminho estava perto dele.
Meus irmãos queridos, a tensão aumentou no coração desse homem. E assim ele foi, e chegou perto de Damasco. Mas a Bíblia diz que quando ele estava chegando, uma luz veio sobre ele. Uma luz raiou do céu, clara, diante dele. E agora este homem, diante desse clarão do céu, vai ter a sua vida impactada pela palavra de Jesus. Nesse momento, irmãos, cessam as batalhas. O propósito da perseguição fica para trás. Termina agora esse rito paulino de perseguição, porque agora muda a história. Agora ele teve encontro diante de Jesus. Agora ele entendeu de que ele estava perseguindo Cristo. Paulo pensava, irmãos, que ele estava perseguindo a igreja. Paulo pensava que ele estava perseguindo os crentes. Mas olha que paz a gente pode ter. Jesus disse assim: Paulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Todas as vezes que alguém se levanta para perseguir os servos de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. E a beleza de saber que estão perseguindo o próprio Jesus é que quem nos defende da perseguição é o Jesus. Ele que põe a sua igreja de pé. Ele que nos mantém no foco, no propósito da vida. Eu sou Jesus, Paulo. Eu sou aquele que você está perseguindo. E aí eu quero fazer uma quarta afirmação para você. O perseguidor, que planejou entrar em Damasco para ver os cristãos, e para fazer com eles o que ele queria, o que quisesse, agora entra em Damasco carregado pelas mãos, para fazer aquilo que o mandariam fazer. Mudou a história e a vida de Paulo. Meus irmãos, Paulo entrou em Damasco mudado. Que grande mudança. Aquele que pretendia entrar numa cidade, um cristão que ele visse. Vi um cristão, eu vou fazer com esse cristão o que eu quiser. Eu tenho carta, eu tenho autorização, eu posso perseguir, eu posso prender, eu posso fazer tudo, eu estou legalmente autorizado. Mas agora chega cego, impotente e ajudado, carregado para Damasco como um menino. Paulo não enxergava nada. É impressionante que o cristianismo estivesse resumido, presente, em certo sentido, no que o Cristo ressurreto disse para Paulo no versículo 6. Levanta-te e entra na cidade, e lá vai ser dito a você o que precisa fazer. Meus irmãos, desse momento em diante, Paulo precisava viver daquilo que iriam dizer para ele fazer. Isso aqui é o princípio cristão, irmãos. Aqui está exposto para nós o grande sentido da vida cristã. Sabe por quê? O cristão é aquele que abriu mão de fazer o que quer fazer. Eu não faço mais o que eu quero, agora eu faço o que Jesus quer que eu faça. Eu não tomo mais as decisões, agora Jesus toma as decisões por mim. Eu obedeço, eu cumpro, eu sigo. Paulo entendeu tão grandemente essa verdade, irmãos, que ele chegou a testemunhar e a escrever, dizendo o seguinte: já não sou mais eu, vocês podem falar junto comigo? Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mudou tudo na vida de Paulo. Ele pôde escrever a carta aos Coríntios e dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo não estava, irmão, simplesmente falando um arrazoado da sua mente, uma verdade de alguém que estava pensando e confabulando com seus botões, não. Paulo estava declarando uma verdade que aconteceu de transformação na vida dele. Ele compreendeu, ele entendeu, ele experimentou, ele assimilou, ele compreendeu perfeitamente. Quando Cristo entra numa vida, tudo muda, irmãos. A gente não consegue nem explicar, mas tudo muda
depois de Jesus. O perseguidor passou a ser perseguido e sentiu alegria nas suas prisões, nos seus açoites, e contou isso tudo para a gente nas cartas. Dizem até que Paulo, isso aí é claro, é só história, né? Mas dizem assim, Paulo era tão perseguido, tão maltratado, que toda vez que ele chegava numa cidade, o lugar que ele ia na delegacia, ó delegado, eu sou Paulo, daqui a pouquinho eu estou aí. Acontecia tanta coisa, quantas prisões, mas também, irmãos, quantas igrejas plantadas, 13 cartas do Novo Testamento, escritas, registradas pelo apóstolo Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, olha que coisa linda, 13 do apóstolo Paulo. A gente não tem tudo sobre a vida dele para dizer, não é verdade? Há coisas tão lindas no testemunho registrado em Atos da conversão, do seu desenvolvimento, mas nós não sabemos tudo, mas sabemos o suficiente para acreditar de que este homem foi mudado pelo poder de Deus. A história dele mudou, irmãos. Mesmo não entendendo plenamente tudo que aconteceu, todas as motivações do coração de Paulo, a gente não consegue compreender tudo, porque nossas mentes são limitadas. O que a Bíblia revela nos é suficiente para declarar de que a pessoa que se julgue a mais difícil do mundo, para Jesus não significa nada, porque se ele entrar nesse coração, ele transforma e muda tudo. Muda tudo. Um homem disse para mim o seguinte: pastor, eu acho que nem Deus me aceita. Ele vivia preso com coisas que ele cometeu lá atrás. Eu acho que nem Jesus me aceita. E que bom que tem Paulo, né? Porque eu pude mostrar para aquele homem um pouquinho da vida de Paulo. E quando eu disse para ele o que Paulo fez, ele me disse assim: pastor, esse homem conseguia viver depois disso aí que ele fez? Eu disse: conseguia. Conseguia tanto que ele chegou a dizer o seguinte: eu não julgo que eu alcancei alguma coisa ainda não. Eu não julgo que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi esse jeito que Paulo deu. Paulo me ajudou tanto para falar com esse homem no início do meu ministério, lá em São Gonçalo. Pastor, nem a frase que ele usou. No ministério anterior a esse, aqui na cidade vizinha, em São Pedro da Aldeia, um senhor já idoso, muitos anos a igreja, a esposa e todos aguardando a conversão dele. Um momento cheguei no culto no lar, no culto na casa dele, e todo culto ia lá e eu dizia: meu Deus, o homem não se converte, o homem não reage. Um dia foram dar cachorro quente para a turma, enquanto o povo estava comendo cachorro quente, e eu não estou dizendo que come muito, mas me deram bastante tempo, que os crentes vão comendo 1, 2, 3, nós conhecemos a nossa raça, né, irmãos? Foi comendo, e eu lá conversando com ele, aí chegou um momento que eu disse para ele assim: fulano de tal, eu já venho aqui na sua casa quase todo ano, é certo, ter um culto aqui, todo ano, pelo menos um de gratidão tinha no aniversário da esposa. Eu venho aqui, e ela sempre pede, sou eu que tenho que pregar. Eu prego, faço apelo. Mas por que o Senhor nunca se entregou a Jesus? Ele olhou para mim, terça-feira, ele ia cantar, foi numa terça-feira. Ele disse para mim assim: eu acho que agora eu estou muito velho, eu acho que agora eu não tenho mais idade para me converter. Eu pude dizer para ele: não, senhor. Sabe qual é o momento da conversão? Quando ele está respirando. Respira para mim. Ele está sentadinho. Está vendo? É hoje. O senhor quer entregar a sua vida a Jesus? Irmãos, eu fiquei preocupado que o coroa baixinho começou a ficar com a cabeça vermelha. Começou a ficar vermelho. Disse: meu Deus do céu, tomara que ele entregue a vida a Jesus antes de dar qualquer coisa, né? Mas ele disse, aí emocionou, a lágrima veio. E ele disse: eu entrego minha vida a Jesus. Irmãos, parei o cachorro quente. Para de comer, povo, para de comer. Chamei o povo para a sala do homem de novo. Chamei a esposa: irmão, vamos continuar o culto, porque o irmão fulano se converteu.
Ah, que experiência bonita. E todo mundo, tem uns que sempre ficam meio desconfiados, né? Será que ele se converteu mesmo? Será que ele se converteu? Eu não sei se ele era uma pessoa muito, vou usar isso aqui, muito suvina, já viu? Pessoa que pão duro? Eu não sei se isso é uma marca dele, não sei. Mas na quarta-feira, a esposa dele rompeu o silêncio do culto. Pediu a palavra. Era o momento que eu disse assim: meus irmãos, agora vamos entregar os dízimos e as ofertas. E ela pediu para falar. Ela nunca fazia isso. E ela disse assim: não, pastor, eu estou levando o dízimo do meu marido. Eu queria dizer para os irmãos, ele se converteu mesmo. Porque quando a gente deitou, olhou para mim e disse assim: agora eu sou crente. Para ela, isso foi uma marca muito forte. E ela testemunhou. E ele está na glória. Seu tio, né, pastor Jefferson? Tio dele. Está na glória. Mas o velhinho foi com Jesus. Mas eu nunca esqueço ele dizendo para mim assim: é porque eu acho que agora eu já estou muito velho. Eu já passei da hora de me converter. Percebem como que Paulo nos ajuda a entender que não passou da hora, não. Se você está vivo, é a oportunidade da sua conversão. É o momento da sua mudança de vida. Paulo queria arrebentar com os cristãos. Aconteceu a melhor de Deus na vida dele, um encontro com Jesus. E aquele que queria fazer o que desce na sua cabeça, agora é carregado pela mão. Meus irmãos, a melhor coisa do mundo é quando a gente encontra com Jesus e passa a ser carregado pela mão. Não por uma cegueira de 3 dias, como aconteceu literalmente com Paulo, mas aplicando e entendendo que agora a gente passa a ser guiado por Jesus, conduzido por Jesus, amparado por Jesus, e a nossa história e a nossa vida muda. Conversão. Isso é conversão. É mudança de rota. Conversão é mudança de mente. Conversão é mudança de vida. Quando a gente diz que alguém se converteu a Jesus, é que mudou a rota da vida. Estava para o lado da perdição, agora a salvação, porque está com Jesus. Mudou, deu meia volta. Vocês já viram que nas estradas, quando se faz um retorno, que você volta totalmente o sentido contrário, ali você tem uma sinalização e muitas placas acontecem assim: conversão, para você mudar de rota. A conversão faz isso conosco. Nós mudamos da perdição para a salvação. Nós mudamos da morte eterna para a vida eterna. Nós mudamos daquela realidade cruel, dolorosa, que a gente afirma porque é verdade. A realidade cruel de estar sem Jesus, de ter um rumo direcionado para o inferno. A gente muda, porque agora a gente tem um rumo direcionado para o céu. Isso é bênção, irmão, isso é maravilha. Isso é só por causa de Jesus. Isso aconteceu com Paulo. Isso pode acontecer com você também. Porque Atos 9 mudou, aqui é o registro da mudança de Paulo. Isso mudou também porque aconteceu na minha vida. Foi num domingo. Um domingo à noite. Eu não me converti no templo. Eu me converti na sala das crianças. Mas eu estava no templo. Só que toda hora da mensagem, eu tinha 8 anos, eu não vou mentir, às vezes eu ficava acordado o culto todo. Mas às vezes, eu orava pelo pastor, vocês me entenderam? Eu dormia. Claro que não era oração, eu cochilava. E cochilava no banco do coro que minha avó cantava. Eu gostava quando ela estava no contralto, porque o contralto sentava no segundo banco, eu dormia escondido. Mas quando ela sentava no banco do soprano, era uma luta, porque todo mundo via que eu dormia. Mas que bom que naquele domingo vovó estava no banco do soprano, o primeiro banco do coro. E antigamente nas igrejas era assim, não era? Vinha a fila e viravam o banco do coral. Todo mundo encarava a gente dormindo. A gente não, o coral ficava acordado. Tinha alguns coristas que dormiam também, mas era outro motivo. Irmãos, eu lembro que eu abri os olhos e tinham 2 juniores lá na frente. Um deles
é pastor hoje. Quando eu olhei, estava o pastor Felipe Lima lá na frente. A outra era filha do pastor. Estava a Priscila lá na frente. Eu disse, se está Felipe e Priscila, o pastor chamou os juniores. Eu fui. E parei. Orou e fomos para a salinha. Quando chegou na salinha, a esposa dele disse assim, vocês sabem por que vocês estão aqui? Eu sabia, ela queria me pegar, porque ela sabia que eu acordei na hora. Me fez, ela me evangelizou. Ela dedicou todo o tempo e ela explicou para mim o que é um coração sujo e o que é um coração limpo. E quando eu compreendi a mensagem, ela não perdeu a oportunidade, ela fez o apelo para mim. E eu disse, eu entrego a minha vida para Jesus. Eu fiquei em pé no apelo, mas o meu aconteceu na salinha do outro lado. Sabe, não importa o lugar, não importa se é no caminho de Damasco, não importa se é no templo da primeira igreja batista em Cabo Frio, não importa, o importante é você entregar a sua vida a Jesus. É isso que faz a diferença. Nós estávamos realizando um evento aqui na igreja, e de repente, parte desse evento, estávamos todos no quintal da casa pastoral. E eu olhei para um irmão, que foi batizado ano passado, irmão Brito. E quando eu olhei irmão Brito, eu disse, esse é hoje. Vou conversar com ele. Esperei o povo sair, dei aquela abraçada, sabe aquela abraçada, você segura e fica? Eu já contei isso aqui com ele, presencialmente. Abracei o irmão Brito, segurei, quando o povo deu uma distância, que não podia ouvir, eu disse, irmão Brito, é hoje, não é hoje? Ele olhou para mim, começou a chorar, e disse, pastor. Falei, é hoje, entrega a sua vida a Jesus. Muda de vida, irmão Brito, entrega. Ele chorando, não esqueça a cena. Ele levantou as duas mãos, irmãos, e disse assim, eu entrego. Eu disse, vai chamar a esposa. E eu vim, eu não podia entrar. E no meio daquela rua, eu pedi para o povo que estava em volta, vem todo mundo aqui, não tinha carro, junta no meio da rua. Disse, vamos agradecer a Deus, porque aqui no Rua Sergipe, na rua, irmão Brito se converteu. Não foi nem aqui dentro, foi ali fora, mas foi conversão. Queria dizer a você, que nessa noite, nesse lugar, pode ser o tempo de Deus, para você se converter, igual o apóstolo Paulo, igualzinho ao apóstolo Paulo, você entregar a sua vida a Jesus.